Tá assistindo, não? Eu Começamos mais um podcast, nosso podcast, e eu tô muito feliz com mais um episódio. A gente tá cada dia mais evoluindo, tô muito feliz de estar aqui com a nossa convidada de hoje também. Então, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Também curte lá no Spotify, porque a gente também tá no Spotify. Vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo com vocês. E a gente hoje tá com uma convidada ilustre, maravilhosa, rainha dessa Macaé, tá? Porque eu sou suspeita de falar, mas eu não tô nem aí, eu babo ovo mesmo, tá, queridos? E eu tô muito satisfeita com isso, porque é uma pessoa que tem uma caminhada incrível e que eu já tô aqui super ansiosa de fazer um monte de pergunta. Zoraia Braz. Então, Zoraia, se apresente, esse canal é seu, esse podcast é seu, pode falar de onde você veio, seu nome, pra gente começar a nossa entrevista de hoje. Então, gente, olá, tudo bem? Estou muito feliz também de estar dividindo esse espaço aqui com Emily, que também é meu xodó, né? É um xodózinho. Ouviram, né? Tá que os outros não fiquem com ciúmes, mas todos são meus xodós, né? Eu tenho uma juventude aqui que eu gosto muito, né? Se eu pudesse, teria um espaço na minha casa para ter todos vocês, sabia? Mas sim, eu me chamo Zoraia Braz. Eu tenho 59 anos, há algum tempo morando em Macaé, coisa de quase 20 anos morando em Macaé, uma cidade muito querida, me acolhe bastante, me acolheu a meu filho. Eu já tenho um neto de 13 anos, um filho de 32 anos, né, Jonathan. Eu sou aposentada, né, eu sou da reserva, sou oficial da reserva da Polícia Militar. Eu sou formada também em pedagogia, sou professora. Hoje estou na Secretaria de Políticas de Igualdade Racial daqui do município, né? E isso aí. E é pouquinha coisa só. Não, e eu toda vez que o pessoal vem aqui, eu geralmente apresento, né? Ela que é professora, ela que é não sei o que. Eu falei, não, eu vou dispensar essa apresentação. Eu queria que você mesmo, igual você fez essa introdução. Sim. Porque eu sinceramente estava com medo de errar alguma outra profissão de Zoraia. Porque, por exemplo, eu não sabia que você tinha feito pedagogia. Sim, mas é por conta de muito tempo, né? E aí a pessoa só fala uma coisa e tem 1 milhão de coisas. Aí eu falei, não, agora, porque é igual a outra convidada. Ela falou, não, sou isso, sou aquilo, outro. Eu falei, meu Deus, se eu errar algo, deixar de falar alguma coisa, e aqui esse espaço pra gente também, né? Pra pessoa chegar e falar exatamente o que fez pela vida, todas as profissões, o que tem em carga e tal. Não necessariamente que seja algo acadêmico. Sim, mas que traga É porque isso. A questão realmente do acadêmico, né? Em muitas situações, ela não te dá tanto suporte quanto, às vezes, a tua vida, né? A tua trajetória, a tua experiência. Antes de eu falar um pouquinho da secretaria, como que entra essa sua trajetória dentro da polícia, né? Porque a gente entender que hoje você é uma mulher preta, aposentada, viva, né? Que traz uma trajetória incrível dentro da sua história. Uma policial aposentada. Como que entra essa história da polícia na sua vida? Quando que você começa, assim? Despertou interesse? Como que foi? Foi algo que a família falou, não, vai lá, ou então foi você que falou, não, eu decidi fazer. Como é que você entra para a polícia? Foi questão de buscar oportunidades, né? Eu tinha terminado o curso normal, eu estava com 18 anos, eu tinha terminado o curso normal em 81. Aí, em 81 mesmo, surgiu esse primeiro concurso e a minha turma é a primeira turma. Então, não nada que eu tenha sido impulsionada por família, nada disso. Muito pelo contrário, depois de eu ter feito a inscrição, é que eu avisei minha mãe, né? Meu Deus. Aí ela levou aquele susto, né? Como assim? Eu precisei avisá-la até para que ela pudesse me emancipar. Né? E você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Ah, sim. Eu tinha 18 anos. E aí foi realmente aquela coisa, não, você termina, você faz 18 anos, então vamos começar a buscar, né, se enquadrar dentro do mercado de trabalho. E a intenção na época era realmente você ter espaços de serviço público por conta da estabilidade, né? Isso aí minha mãe sempre falava pra gente. Até hoje, né, Zu? Se parar pra pensar, até hoje.
Aí eu fiz concurso para o magistério na época, mas aí não passei. Aí o segundo concurso que eu fiz foi esse da polícia. E aí, então, lá permaneci durante 30 anos. E era uma turma só de mulheres? Era uma turma, a minha turma, foi a primeira turma, era uma turma só de mulheres, né? Nós éramos 163 mulheres. Foi a primeira turma de mulheres da Polícia Militar, lá do Rio de Janeiro, Sim, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Aí depois, as turmas seguintes, né? Aí eles fizeram a turma mista, né? Mas a minha turma, até por uma questão de aprendizado mesmo, né? Da corporação, né? Então foi uma turma só de mulheres mesmo. Nossa, que doido, né, gente? Doideira. Imagina, da primeira turma de mulheres da PM, né? Da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Doideira. Tipo, e como é que você, assim, porque eu imagino que deve ter sido uma maluquice. O pessoal olhou assim e falou assim, meu Deus, 100 e poucas mulheres. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? E aí, tipo, quando você entra, você já entra numa postura daquele de aprendizado e tudo mais. E como que era o trabalho dentro da polícia, assim? Existia um lance de preparo psicológico, físico? Sim, essa nossa turma, né, como foi a primeira turma, a formação foi de 6 meses, né? E nós tivemos o privilégio de termos sido formadas por uma equipe de oficiais e graduados. Eu acho que eles fizeram realmente uma peneira, sabe? Então pegaram os caras mais preparados, sabe? Para ajudar no que de melhor tivesse para formar, para que nós pudéssemos ter mais segurança enquanto profissionais de segurança pública, entendeu? Então foi um treinamento bem rigoroso, sabe? Foi um treinamento bem bacana, muito rigoroso. E nessa época, assim, você ficou na polícia até quantos anos? Até 48 anos. Uau, tempo pra cacete, hein, 30 anos de serviço. Puta que Deus me livre. Não, é tempo pra caralho, assim, pensando em tudo, é uma trajetória. E desde os 18, né? Desde os 18, desde os 18. Muito tempo. E hoje em dia você vê a galera da Polícia Militar. Eu tava essa semana retrasada agora em Araruama, e aí tava com um grupo de amigos, e aí um deles estava falando assim que ia fazer a prova, né, pra polícia e tal. E a maioria só entra assim depois dos seus 28, 29 anos, porque é o momento que quer arrumar algo mais estável, se acha mais preparado para fazer e tal. E aí pensar que você começa lá com seus 18 anos já decidida a entrar para poder fazer algo e ter estabilidade ali da polícia, do serviço público, porra, muito mais à frente do que a gente aqui, assim, nesse sentido. As juventudes mudaram, né? Aí. As juventudes mudaram. Então, as perspectivas mudaram. Na época, era quase que um pensamento comum os jovens quererem logo arrumar um emprego, seja ele qual fosse ele qual fosse, né? Todo mundo queria arrumar logo um emprego, sabe? Sair de casa, né? Ou não. Mas hoje já é o inverso, né? O jovem, mesmo que ele se forme, mesmo que ele trabalhe, ele quer ficar em casa. Porque já percebe que tá difícil, tá complicado. Quer ficar em casa, porque tem alguém que está administrando, né? E fora que... isso é muito real, cara, muito real. Porque minha namorada é muito mais nova não, também vou me valorizar aqui. Mas ela é mais nova que eu, assim, alguns anos. Mas são idades que dizem muito, né? Sobre a fase adulta, sobre a fase da adolescência e tal. Eu tenho 24. E aí, nesse processo, assim, toda a galera que é amiga dela e tal, e fala, cara, por que você vai sair de casa agora? Tipo assim, e eu saí de casa tinha 17 anos. Eu saí de casa tinha 17 anos, fui trabalhar, fazer minhas coisas. Mas aí a galera, tipo, não, você vai sair de casa agora, tal, com ela, assim, eu fico, caraca, eu tinha 17, tava doida pra sair. E aí agora ela tá querendo se emancipar nesse sentido. Sim. E não... Enfim, não consegue, porque antigamente era isso, tinha mais esse pensamento, como você falou. Iso, dentro da polícia você já tinha essa consciência racial que você tem agora, assim? Não agora, mas vamos pensar assim, uma consciência que você adquiriu já tem um tempo, mas quando você entra ali, você já tem essa consciência? Ou foi algo que você viu e construiu durante essa sua etapa ali dentro? Foi construindo aos poucos, né? Foi construindo aos poucos. Porque, como já revelei aqui, né? Eu tenho 59 anos, então eu peguei a época
em que os movimentos sociais, né, o movimento negro, era o momento também que ele estava se construindo, né? Eu não era politizada, na época eu realmente não era politizada, né? E aí, à medida em que os anos foram passando e a gente foi passando a ter algumas informações, aí você vai se enquadrando. Mas exatamente no momento em que era para eu me politizar, eu estava dentro de uma instituição que realmente te deixa dentro de uma caixa, né? Então eu tinha algumas posturas, tinha algumas atitudes, mas eu não podia ir muito além daquilo por conta do regulamento disciplinar. Então me limitou bastante, me limitou bastante. Mas ainda assim eu não deixava de me posicionar em determinadas situações, né? Então, tipo, nós tínhamos um regulamento que previa que o nosso cabelo, né, tinha um padrão de cabelo. Como é que tinha que ser o cabelo? Eu era nuca batida, ou era rabo de cavalo, ou coque. Né? Eram esses três. Gente, que doideira. E aí, era um regulamento feito para cabelo liso, né? Para cabelo liso, para cabelo de branco, né? E aí, quando eu, então, comecei a aparecer com o cabelo trançado, mas aí trança na gorra. Eles entendendo que fosse penteado, como é que falava? Extravagante, acho que era extravagante essa expressão que tinha lá no regulamento, né? Então me chamaram para conversar, porque eu não tava com o cabelo. Eu tava com rabo de cavalo. Da onde que eu ia fazer? Rabo de cavalo. Moleque, eu vou botar um rabo de cavalo. Ah, pelo amor de Deus. Eu fui lá, né? Na época já tinha oficiais femininas, né? Eu não lembro o nome da tenente, acho que era Tenente Cristina, eu não lembro. Aí ela me chamou. Pois é, Zoraia, o seu cabelo, né? O regulamento não prevê, porque cabelo com penteado, é penteado extravagante, que não podia ter penteado extravagante, não podia pintar o cabelo, né, e tal. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, Tenente, mas meu cabelo eu não tô com penteado extravagante. Eu tô com meu cabelo preso. E o meu cabelo, ele fica preso assim, na trança. Aí ela olhou, regalou o olho e tal, e refletiu, né? E qual é o argumento que a mulher vai dar depois disso? Não, coitada, porque aí menos não tem aí. argumento, você vai falar o quê agora? Não é? Era questão também de se permitir também aprender, né? A gente ainda não tinha esses conceitos, né, que a gente tem hoje, né? Do racismo institucional. Sim. Ele já existia, né? Institucional, estrutural, essa coisa toda, a gente não tinha esses conceitos ainda muito conversados, né? Mas era uma forma que você vê. O cara quando fez, né, a comissão quando criou o regulamento e dizendo o que a policial feminina podia usar ou não, ele não pensou que chegaria lá uma policial com um cabelo crespo, né? Sim. Que ela pudesse... não vai fazer um rabo de cavalo. Ela não tem como fazer rabo de cavalo, não tem como fazer coque, gente. E que uma das formas da gente, inclusive, prender o cabelo, igual você disse, o cabelo tá preso, trança. Aí tudo bem, então beleza, passou, sabe? Vida que segue. E aí, outras meninas, né? Aí também se sentiram à vontade, mas poucas ainda, né? Se sentiram à vontade, até mesmo porque eu sou meio camaleoa, né? Então, na época, eu usava cabelo crespo, mas eu usava também o cabelo alisado, usei por muitos anos, eu usei o cabelo alisado, aí já era mais fácil, né? Para prender, né, o cabelo, né? Botar debaixo do cap, mesmo que fazia uns rococozinho, né? Para na hora que terminava o turno, tirar a cobertura e depois soltar o cabelo, mas sempre tinha uns truques, né? Mas, e por aí fomos avançando. Até que teve um ano, aí já bem mais lá na frente, nós tivemos uma situação no aeroporto em que, na época, um comandante, nós éramos, acho que 40 mulheres trabalhando no aeroporto, 40 mulheres voluntárias, né? Para trabalhar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. E aí chegou um oficial, num dia eu estava de férias, chegou um oficial, viu algumas meninas lá no aeroporto, né, algumas meninas negras no aeroporto, e ele ali, sabe, não tinha como não ter sido uma situação racista, né? Então ele questionou
por que que as meninas estavam lá, né? Eram umas meninas negras. Não lembro quem são as meninas, hoje eu não lembro. Tem tantos anos. Olha, deu uma merda, porque aí nisso me acharam, gente, na época não tinha celular, eu acho que não tinha também telefone em casa, aí ligaram pra mim e dizer, bom, me acharam pra falar, não sei por quê, que aí ficam me tirando do meu canto quieta. Você tava ali de férias. Eu de férias. Aí me procuram, era o Coronel Jorge de Paula, lembrei, que Deus o tenha, né, era um camarada também meio que revolucionário na polícia, né, prestou bons serviços, mas ele prestou esse desserviço. E aí, o caso foi o quê? Ele questionou as meninas ali, porque o aeroporto né, a porta de entrada, né? O cartão postal do Rio. O cartão postal do Rio de Janeiro. Olha, aí as meninas contaram para mim como é que foi que aconteceu, né? Eu falei assim, não, tudo bem. Eu sei que a gente deu uma revirada ali. Na época, então, o falecido Januário Garcia, né, fotógrafo, né, super renomado, né, no meio do movimento negro. Aí eu tinha o contato do Januário, né, por conta de alguns lugares que a gente frequentava. Sei que Januário foi, aí fizeram reportagem por causa dessa segregação, porque ficou claro que o que incomodou o Coronel Jorge de Paula foi ter visto mulheres negras no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Policiais. Policiais. E aí o nosso questionamento era o seguinte, que a polícia em momento algum disse e nem poderia dizer aonde é que as policiais negras teriam que trabalhar e onde elas não poderiam trabalhar, né? Sim. Então já começa assim, era uma questão que não poderia realmente haver esse tipo de discriminação. Eu sei que aí reverteram, né? Depois dessa barulhada toda, reverteram essa situação. Eu voltei de férias, aí voltei lá pro batalhão. Mas aí eu preferi não ficar. Eu falei, não vou ficar aqui não. Porque eles vão ficar em cima. E eu sou de deixar racha, sou de dar mole mesmo. Na época eu era mesmo, né? E aí preferi sair, mas a gente conseguiu, sabe? Sim. Acertar a coisa. E depois a gente vem falando, né? Aos pouquinhos a gente vinha falando, né? Era um trabalho de formiguinha, Um trabalho de formiguinha, Porque, gente, entender que isso era que ano, mais ou menos? Olha, isso em 84, 85... Eu não era nem nascida. Claro que não, menina. Eu, hein? Olha. Eu não era nem nascida. Daí, de repente nem sua mãe tem quantos anos? Não, mãe tem 57. Mãe tem Mentira! 57. Nossa, pra mim sua mãe era bem mais nova até. Não, pra mim você também era bem mais nova, né, Zora? 59, né? 59. Mãe tem 57. Mãe era dessa época. Mãe também tava fazendo muita doideira aí, ó. Eu era mais ou menos nessa época assim, 80 e poucos, sabe? A gente teve muito tempo ainda para as coisas começarem a se encaixarem. Por ser uma instituição muito, masculina, né? É a polícia, machista, né? A gente sabe que é uma instituição que, além de não ter o valor que merecia, também a gente entende que a Polícia Militar poderia sim ter melhores salários, ter um melhor preparo. Sim, o treinamento é fundamental. De vários quesitos. E aí, por falta e isso é culpa do governo, em vários sentidos, por falta dessa falta de preparo, essa falta de assistência, tanto técnica como institucional, como financeira, em vários âmbitos. Não tem como você colocar um policial militar dentro de uma favela sem você mostrar para ele, introduzir a ele toda uma questão de estrutura, toda uma questão racial. Não adianta, botar o cara lá, vai soltar e guerra, e bomba, e tiro, morre lá, morre cá e já era. A gente não tem esse preparo. Infelizmente, o país ainda não está preparado para discutir coisas que a gente já está muito mais avançado. Você muito mais, porque como passou a situação aí, eu não era nem nascida. E aí, Zô, quando você vê o movimento negro trazendo toda essa pauta de uma forma mais radical, de uma forma mais incisiva durante esses anos, você vem trazendo essa carga, como que você enxerga isso? Assim, eu imagino, por exemplo, em 2000
2004, 2000, e dessa época assim até 2010, que o movimento negro vem colocando algumas situações específicas, né? Sim. Como que você, dessa época você ainda estava dentro da polícia? Sim, sim. Até 2010 você ainda estava? Sim, eu fui para a reserva em 2012. Aí, como que vem trazendo isso? Porque você fala, pô, eu passei por aquela situação lá, a gente conseguiu lidar de tal forma, e aí agora o pessoal, a outra geração, já vem trazendo a pauta racial de uma forma um pouco mais incisiva, você ali dentro enxergando. Porque a gente não pode negar que a polícia militar é um dos alvos de algumas discussões no movimento negro. Sim, tem que ser. E como que você, nessa época, porque a gente vai trazer um pouco mais para cá depois, né? Porque aqui é por etapas, a gente profissionalizando o repórter, não sei se você viu. Tô percebendo. E tá, boa, hein? Boa, das boas. Como que você vem trazendo dessa trajetória? A gente, calma, manga, né? É porque a gente tomou um susto aqui, vocês não fiquem, calma, manga. Como que você vem trazendo isso? Porque está dentro da instituição, sendo uma mulher negra, vendo o movimento todo crescendo. E, como eu falei, a Polícia Militar sendo uma das pautas do movimento negro. Como é que você vem enxergando isso? Como você falou, já vinha trazendo um trabalho de formiguinha ali e tal, mas como que você sente isso? É mais uma questão de perspectiva pessoal mesmo. A gente sempre fala, né, que a educação, a formação, a qualificação, capacitação é a base de tudo, né, e de todos os serviços. E eu tive o privilégio de passar um momento na Polícia Militar de valorização técnica, né, a partir de um comandante que nós tivemos em duas épocas, né? Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Era o comandante da Polícia Militar e chefe de segurança pública, né? Não lembro exatamente o cargo. Era negro, né? O Coronel Magno era negro. E ele tinha uma equipe de técnicos mesmo. Ele não via os policiais, né, a tropa, como números. Ele via como realmente pessoas técnicas, né? Isso aí, todos, tá? Então, foi um momento em que a polícia abriu para... O governo era do Leonel Brizola. Foi um momento em que a polícia abriu para a polícia de proximidade, abriu os olhos para o seu público-alvo, né? Abriu os olhos para a sociedade. Então, de que forma que tem que tratar essa sociedade? E aí, várias pautas vieram para dentro da polícia. Foi maravilhoso, maravilhoso, paixão. Então, foi quando a gente começou a trabalhar questão de prevenção ao uso de drogas. Foi quando se começou a trabalhar a questão da população de rua, quer dizer, a população de rua não, né? Menores na época, né? Menores infratores, mas aí tinha um grupamento, trabalhava com eles também na rua, um grupamento de policiais, né? Trabalhou-se também essa questão racial. Então, a professora Rosália Lemos é uma das mulheres que fez parte do corpo de profissionais que faziam parte das várias formações, né, internas. Ela trazia, então, essa questão racial na forma de abordagem, sabe? Que maneiro. Maravilhoso, Muito, maravilhoso. O que eu acabei de comentar, inclusive, que falta e tal, e saber que isso existe. Existiu, né? Existiu. Pô, que maneiro. Tá? E aí, era um grupo, gente, olha, era um sonho, sabe? Se a polícia tivesse mantido aquela mesma pegada, não de repente com as mesmas pessoas, porque as pessoas, né, vão cansando, vão mudando. Mas tivesse mantido essa mesma essência, com certeza nós teríamos uma polícia que morreria menos em confronto, mataria menos e seria realmente uma polícia que a sociedade iria respeitar mais, sabe? Sim. Com certeza, e era da forma que acontecia. Aí voltaram vários tipos de serviço, mas os serviços, todos eles, passavam por treinamento, sabe? E juntando com os profissionais civis. Claro, nós tínhamos também profissionais maravilhosos, né, oficiais maravilhosos. Coronel Biratã Ângelo, né, que chegou a ser comandante da Polícia Militar, fazia parte desse grupo. Coronel Antunes, Coronel Abrantes. Então, eram vários coronéis hoje, né, mas na época eles eram capitães, né, majores.
Era um grupo muito grande que trabalhava com vistas à polícia comunitária, polícia de proximidade. Sim. E até porque, Zô, qualquer técnico que você vai exercer na sua vida, por exemplo, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso técnico, você precisa entender sobre todas as áreas daquele técnico. Se fizer uma coisa errada, vai dar merda. Sim. Principalmente em área offshore, qualquer coisa do tipo. Aí a gente tem as instituições, como a polícia, como os hospitais públicos, como tudo isso. Se não existe um preparo, uma discussão do que é o social e do público que eles estão tendo que lidar, dá merda, como a gente já está vendo como está dando. Iso, você passa por esse processo. O Coisa de Negro entra onde? Entra por agora ou entra depois que você se aposenta? Porque Zoraia também, ela é empresária. Tá? Ela tem uma marca que eu adoro, chamada Coisa de Negro. E aí, eu não sei se o Coisa de Negro vem quando você se aposenta. Não, vem bem depois. Vem Coisa bem bem depois. Coisa de Negro, ele vem depois que eu me aposento, né? Porque aí já vem de uma necessidade também dessa reafirmação de identidade, porque a gente não conseguia, hoje consegue um pouquinho mais, né? Mas a gente tinha muita dificuldade de se ver representado, né? Nas cores, em roupas, né? Tanto nas roupas, enquanto modelo, como também em formas, em tamanho. A gente tem essa dificuldade, né? E aí começa você a querer para você. Poxa, aí eu vou ali na loja determinada, não tem no meu tamanho. Aí eu vou na outra, a estampa que tem é da Marilyn, nada contra, gosto da Marilyn. A Hello Kitty. A Hello Kitty, sabe? Aí é um surfista, não tem um menino preto de basquete jogando bola, não tem uma mulher de cabelo... E aí a gente começou então a pesquisar, aí conhecemos umas marcas, né? Baianas, né? Umas marcas na Bahia, e a partir dali a gente começou a se inspirar. Aí fizemos uma conversa com uma dessas marcas, né? Para a gente começar a trabalhar com eles, a modelagem deles. Aí houve, né? Todo um combinado comercial mesmo, né? E aí começamos a trabalhar essas roupas, né? E a questão de identidade. Da identidade, pois é, porque aí nessas roupas, as cores conversam com a gente, as estampas, ainda que a gente não trabalhe com o tecido africano, mas são tecidos que na estampa ela traz os nossos elementos, né? A gente se identifica ali, né? As gravuras, sim. Aí são os modelos, né? Que aí são roupas que não são para embalar ninguém a vácuo, é para deixar, né, à vontade. Nosso corpo é um corpo muito diverso, então não adianta enquadrar a gente num negócio desse tamanho. Não cabe, não dá. Adianta, não cabe. Temos vários corpos, vários cabelos, vários Exatamente. E aí não tem como. Zô, você atualmente está na Secretaria de Igualdade Racial, mas você, aqui em Macaé, né, desse mandato atual, mas você esteve em outro momento também. Sim. Foi em que ano isso? Foi de 2013 a 2017. 16. Gente, eu nem lembro a idade que eu tinha. Eu sempre conto isso, mas eu nem lembro a idade que eu tinha. Se eu não me engano, eu tinha 17 para 18 anos. Na época, era o Só Podia Ser Preto, que era o coletivo que eu tinha fundado. E não tinha coletivo preto em Macaé. Pelo menos eu desconhecia coletivo preto que abordasse qualquer questão, não só cultural, mas política e tal, de forma incisiva. Eu não conhecia. Eu conhecia pessoas específicas, mas não coletivos. E a gente entra com o Só Podia Ser Preto, aí vai eu lá na secretaria, soube o que era a Secretaria de Igualdade Racial, que eu nem sabia. Era coordenadoria extraordinária. Eu nem sabia o que era, me falaram que tinha, fui pesquisar, achei Zoraia, fui lá no Teatro Municipal. Aí chego no Teatro Municipal e falo assim, eu tô com um projeto, nem tinha. Eu tô com um projeto aí, que eu tirei fotos de pessoas pretas, de jovens pretos, e eu queria fazer uma exposição de fotos, porque eu acho isso... E aí Zoraia falou, ótimo, legal, maneiro. E o que você está pensando? Eu falei, ué, gente, a mulher aceitou a ideia assim, nada. E aí, conforme eu ia falando do projeto, ela vinha pontuando, não, o seu projeto é assim. Eu falei, não, é isso mesmo, só que eu não sabia traduzir, né? Não tinha esse entendimento do que era para trazer, como levar isso para coordenadoria e tal, precisando de ajuda. Aí Zoraia viu lá, eu doida,
Ô, gente, quem é essa menina? Mas vamos fazer. Aí pega e a coordenadoria vai lá e apoia. Você, no caso, apoiou nosso primeiro projeto, que foi uma exposição de fotos de pessoas pretas. A gente levou essa exposição para vários lugares. Foi pro polo universitário. Essa exposição chegou até aí na Argentina, na época. Foi. E aí a Soraya falou, não, eu imprimo as fotos em tamanho grande. Vamos imprimir, embaixo vai ter... E que era inspiração de uma exposição de fotos que você tinha. Sim. Também, que você tem, inclusive. Temos ainda, que ela já tinha ido no Teatro Municipal, visto essa exposição de fotos. Estou explicando porque é da onde entra a minha admiração por Soraya nessa época. Porque eu fui como quem não quer nada, como quem não sabia nem falar direito sobre movimento negro. Eu estava entrando ainda no movimento, entendendo o que era, me identificando e sabendo que a gente poderia fazer alguma coisa. E aí a Soraya fala, não, vamos embora, vamos fazer. E abraça, né? O que é difícil hoje em dia, naquela época mais ainda. Né? Então, toda vez eu conto isso porque eu me sinto muito grata. Porque se não fosse aquele apoio que ela deu naquele momento, eu não teria, talvez eu teria ficado triste, talvez decepcionado ou qualquer coisa, eu não teria colocado o projeto para frente, né? Ou talvez não, talvez em algum momento eu arrumaria outra forma de fazer, mas assim, foi crucial naquele momento, naquela situação específica. Bacana. Né? E aí a gente vem trazendo essa trajetória. E você entra ali naquele momento, como é que foi o convite? Foi um convite ou foi algo que foi se formando? Não foi formando, não. Foi um convite mesmo que surgiu, me pegou realmente de surpresa, porque eu estava acabando de pedir, né, a reserva, né? Tava acabando de pedir para me aposentar. E aí recebi uma ligação, aí eu nem entendi, eu falei, como é que essa gente me achou, né? Eu tava no Rio. Na reserva. Eu tava no Rio, lembro direitinho, foi no mês de outubro. A gente tava no Rio, tava na casa da minha mãe. E aí recebi uma ligação do Léo Gomes. Aí falando, né? Isso aí, foi logo depois do resultado da eleição, isso mesmo. Foi logo depois do resultado da eleição que o doutor Aloysio tinha sido eleito prefeito. E aí eles então estavam montando, né, a grade, né, das secretarias, né, da estrutura do governo. Aí o Léo Gomes me liga e falando que tinha um convite para me fazer, se me interessava da gente conversar e tal. O convite era para trabalhar a questão da igualdade racial aqui no município. Aí eu falei assim, não, vamos conversar sim, me interessa. Eu fiquei muito feliz, sabe? Fiquei muito animada, né? Aí eu falei, poxa, que legal. E na minha cabeça era aquele meu momento, né, da vida, já indo para a reserva, era para eu fazer nada mesmo, sabe? Eu falava assim para os meus amigos, a gente tinha acabado de fazer um curso, eu falava, gente, olha só, eu não quero saber de nada. Quando acabar esse curso aqui... Eu quero só sambar. Eu quero ir com samba e acabou. Não quero... É cadeirinha de praia, música e livro, sabe? Vou retomar leituras e tal. Ai, que delícia. E cadeirinha de praia, é o que eu quero fazer. Mas eis que não. Aí em outubro aí já não era mais isso, aí já mudou tudo, aí já é uma outra correria, já é um outro movimento. Aí eu falei assim, aí eu falava assim, não, e botar minha mochilinha nas costas e sair por aí passeando, né, viajando. Aí, grata surpresa, né, que o universo me trouxe, né, e aí viemos para trabalhar então na coordenadoria extraordinária, né. Aí quando eu voltei para Macaé, aí fui conversar então com o Léo Gomes, né, e aí acertamos, aí viemos para a prefeitura. E aí começa todo um trabalho. Aí começou essa correria, porque aí monta a equipe, né? Monta a estrutura, mas muito gratificante, viu? Muito gratificante e de muita inspiração que a gente fala. Eu falava que a ancestralidade ficava usando a gente, sabe? Me usava mesmo, né? Às vezes eu dormia mal, aí depois eu entendia que eu tinha que dormir com papel tipo que para psicografar. Não, eu boto muita fé. Acontece contigo, você é compositora, né? De acordar e falar assim, caraca, isso aqui tem que ser escrito. Ó, não a é? Laís, assim, ó. É que a gente tá com o make-off aqui também atrás, tá, gente? Aí tá a Alice bem assim pra Soraya, assim, ó. E Laís assim, ó. E aí eu entendi, eu falei, não. E aí eu chegava, né? Quando eu chegava, eu falava pra Dornier e Aiza. Dornier e Aiza e Sandra. Gente, ó, eu até me arrepio. Eles me usaram essa noite. É o seguinte, ó. Gente, mas era muito legal aquilo, sabe?
ó, o projeto é esse, é assim que a gente vai caminhar, ó, vamos fazer assim, tal, pô, beleza. E aquela agonia, sabe? Muito legal. E foi um presente para nós, eu acho que enquanto Macaé, porque o pessoal fala que eu sou, como é? A vaselina do rolê. Porque eu não brigo com ninguém, ninguém briga comigo, né? E eu percebo que eu consigo agregar grupos que às vezes, sabe? Não se agregaria em outro momento. Não, eu também sinto isso de você. Aí eu vou costurando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não, gente, mas por que a gente tem que ainda perpetuar uma situação que foi criada lá pelos brancos lá atrás, que a gente tinha, assim, que brigar, um com os outros, se desentender entre se desentender, sabe? Pra enfraquecer, né? Porque você fragmentado, você enfraquece. Não, eu tive a entrevista com a psicóloga Marcela, inclusive vejam esse episódio também, e ela fala um pouco sobre isso, de algumas heranças escravagistas que a gente tem, e uma delas é essa, né, da rixa. Da briga, de estar ali, de ser resistente a ouvir, e que tudo é um alvoroço, e que tudo é... Aí quando a gente começa a entender todo um movimento de acolhimento, e é isso, porque também é negado pra gente, né? O acolhimento, a calma, ser ouvinte, ser ouvido, né? Tudo isso. E aí quando a gente lidar com isso, a gente desconta no momento errado, no lugar errado. Né, que infelizmente é entre nós. Zô, você também tinha um projeto muito maneiro que eu sinto muita falta. Quero Samba. Ah, gente, que delícia, né? Gente, ali era a coisa mais linda. Eu não sei, porque voltem, por favor, tá? Vamos tratar de estar voltando e estar fazendo um show específico, tá bom? Pode ser no Afrolab, inclusive. Mas como que entra? Como é que vocês falaram assim, vamos juntar? Foi dessas festas da sua casa? Até não foi. O Sambalá, a gente até já se reunia lá em casa, né? Mas o Sambalá, ele vem por causa daquela comemoração que nós fizemos, aquela peça que nós fizemos comemorando 100 anos do samba. Ah, sim, verdade, ainda teve isso. Eu tô falando que é muita coisa pra estar falando, ia precisar de 2 episódios pra você. Teve aquela comemoração 100 anos do samba. Aí, depois disso, ficou aquele gostinho, né? Porque ali nós descobrimos vários talentos, né? Porque a maioria ali, artista mesmo, ator, a gente só tinha o Hélder. O Hélder, sim, é ator de carteirinha. Mas ninguém dali é ator, artista, né? Agora somos até, né? Então, já um pouquinho de tudo, Zoraida. E aí, quando então terminou, o grupo ainda se manteve, né? E a gente querendo sempre mais alguma coisinha. Eis que teve um dia que na casa da mãe da Thaísa, que fotografou, né? O espetáculo todo, aí a dona Maria, falando com o seu Leobino da ABB, não, porque você não foi ver Leobino e tal. Bom, eu sei que combinamos de fazer um samba lá no seu Leobino, acho que era perto, era para o aniversário dele, alguma coisa assim. Então tá, aí chamei o pessoal, gente, tá surgindo uma oportunidade assim, o que vocês acham? Tá, e agora, vamos dar um nome? Como é que é? Aí demos lá o nome de Sambalá. E aí juntamos Badaró, Diego, o mesmo pessoal, os músicos que tinham tocado no espetáculo. No espetáculo, né? Nós então convidamos para formar esse grupo e mais um pessoal de fora, a Adriana Torquato, que ela adora percussão, né? O Luiz Miguel, neto dela. Então, convidamos essas pessoas. Quer dizer, vou até aqui me retratar. Eu disse que não tinha artista atores e atrizes. Atores. Artistas até tinha, porque a gente tinha uns músicos, né? A gente tinha o Ricardo Badaró, o Netinho participou, o Diego Barros também participou como músico, Raulison, um outro também do surdo, né? Então, a gente tinha músicos, né? Sim. Mas sim, então aí voltando pro Sambalá, aí foi isso aí, né? Que a gente resolveu fazer, juntar esses músicos com aquele clima do que nós tínhamos feito dos 100 anos de samba, né? E aí eu pensei assim, eu falei, olha, vamos tentar fazer cada samba, vamos homenagear algum sambista e aí a gente faz o repertório em cima daquele sambista. E era dessa forma. Então, cada mês a gente homenageava o sambista, via se naquele mês tinha alguma referência
com algum dos sambistas que nós gostamos, tipo, não, é mês de aniversário, como foi o mês de julho, né? É o Dia Internacional da Mulher Negra. Aí homenageamos duas, né? Foi Beth e Clara Nunes. Aí, quando foi setembro, homenageamos Zeca Pagodinho, que ele é muito chegado a Cosme e Damião. Exatamente. Dia dos Pais foi Diogo Nogueira e João Nogueira. Então a gente fazia, né? Esse link. E tudo com um significado muito específico. Sim, fazia esse link. Aí a Yasa eu só ia pro samba mesmo. Produzia, pra curtir, mas já tava bom, né? A Yasa produzia, né? Todo o material gráfico, não, de vídeo, né? De comunicação. O Helder vinha sempre também com alguma intervenção poética, que ele é muito bom nisso, né? E a gente procurava ambientar, né, o espaço, né? Pô, era muito gostoso. Voltem, por favor, porque era incrível o samba lá. Jeane sempre fala isso, que a Jeane que produzia, né? Jeane sempre, poxa, a gente tem que voltar com o samba lá. Mas acaba, né, que com o tempo as pessoas vão assumindo realmente várias outras responsabilidades, né? Não, vamos fazer assim, de 2 vezes no ano. Beleza. Não, uma coisa assim, não especial um samba lá. Sim, tipo Roberto Carlos, que só vem no Natal, assim. Sim. Acho interessante. Interessante um especial mesmo. de Natal do samba lá, entendeu? Já tô aqui, ó, na minha cabeça. Bacana. Já matuta de outra forma. Zô, agora a gente tá partindo para um outro lado da entrevista. Como eu falei, tem que ter 2 episódios para você. Porque se deixar, eu vou fazer perguntando. A tarde toda. Mas aqui a gente gosta de pegar o pessoal assim, de surpresa. A gente tem um quadrinho dentro do nosso vídeo que é um bate-bola. A gente pergunta e aí responde ali na lata. Eu vou te fazer algumas perguntas específicas. Você fica à vontade. Sempre tem aquele momento do convidado ficar, ai meu Deus, o que eu vou responder? Mas são coisas tranquilas. Uma cor. Eu adoro laranja, coral, cor assim quente, Cor de abóbora. É uma coisa mais de roçã, mais assim. Que a gente só tem convidado espiritualizado, tá, queridos? Uma frase, Zô. Uma frase. Uma frase. Realmente agora você me pegou. Eu adoro esse momento, viu, Alisson? Não tem um. Menina, não tenho nenhuma frase assim motivacional que nesse momento. Um pensamento. Me diga. Que você fale assim, que você sempre pensa, que você sempre... Olha, pode não ser frase, mas um pensamento, eu sou uma pessoa que eu penso muito na saúde emocional das pessoas, que é o que hoje em dia falta, né? Então, eu costumo dizer que eu prefiro ser feliz a ter razão. Então, sabe, isso daí encaixa muito comigo hoje, que eu não gosto, como eu já falei aqui, né? Eu sou a vaselina do rolê. Aqui. Então, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, esse é o meu pensamento hoje. Aqui, você não pega de surpresa. Não, eu também. Emily, você não mandou eu preparar uma frase. Mas esse pensamento também é um pensamento que também me contempla, né? Um lugar, Zô. Lugar, gente, maravilha. Bom, um lugar específico, porque assim, eu gosto de praia, né? Mas vamos ver então uma praia específica. Tanto lugar gostosinho. Ilha do Japonês. Sim. Eu nunca fui, já me falaram. Olha. Me falaram. Eu não sei se é porque nesse dia também, né? Eu conheço muitos lugares gostosos, mas não sei se nesse dia, porque a gente estava num clima de tanta coisa gostosinha, tanta confraternização, e foi tudo tão gostoso, né? Então, isso, eu viro e mexe, eu lembro disso. A memória afetiva. Isso. Vitor ainda estava pequeno e muito assim, agarradinho. Então, a Ilha do Japonês. É bem por aí. Um filme. Bom. Gente. Aí também é uma coisa bem recente. A Mulher Rei, que eu só assisti 4 vezes. Caraca, eu assisti 2 vezes. Eu assisti no dia do cinema lá. E assisti mais um em casa, que eu queria mostrar minha mãe de qualquer jeito. Minha filha me assistiu legendado, coisa que ela não gosta. Você assistiu em casa? Assisti em casa. Porque eu tenho uns aplicativos meio pirateados, né? A Mulher Rei, esse filme, eu acho que ele fala
Ele fala muito da nossa atualidade, né? Da nossa trajetória. Antigo. Exatamente, muito antigo, né? Mas essa relação com a espiritualidade, a relação de poder, a relação de você querer conquistar. Não, é lindo. Nesse momento, pra mim, é uma mulher rei. Não, tudo. Perfeito. Eu também super falaria mulher rei. Uma música. A música. Vamos lá, também eu gosto muito de música beça, são muitas músicas. Mas tem uma música do Ari Fã. O Ari, ele é do Aurê. Emocionei. Essa música ele compôs há pouco tempo e ela fala, é para Inhansã. Ele é filho de Xangô com Inhansã. Não vou saber cantar, mas ela fala da força da Inhansã, né, e das mulheres de Inhansã e tudo que Inhansã representa na vida dele e o que representa também na minha vida, né? Eu me vejo naquela música. Depois você procura. Tá, vou procurar. Ai, Zoraia, tô emocionando, já ficou ali cheio d'água. Mas vamos falar de música de alegria. Então, como é que é? Chora. Não vou negar. Não vou negar. Não, perfeito, perfeito. Mas eu vou procurar essa música. Procura. Porque aí sempre dá dica de filme e dica de música aqui. Agora você trouxe a dica da música. Eu não sei o nome, né? Mas é espetacular. Se eu soubesse isso, eu tinha preparado, né? Eu vou achar. Não, mas é o Ari Fã. É o Ari Fã e é do Aurê. Ele é do Aurê. Eu vou procurar. Tá? Procura. Agora, uma pessoa, Zô. Uma pessoa, minha mãe. Sabe? E hoje eu vejo a minha mãe em mim. Não me vejo da minha mãe, não, porque minha mãe faleceu em fevereiro, né? Sim. Mas eu vejo muito da minha mãe em mim. Às vezes eu fico até tentando me controlar na minha fala. Eu falo, caramba, eu tô com a voz igual da minha mãe, gente. Sabe? Tô assim. Hoje também eu pensei também nisso, né? Eu falei, caramba, eu não sei o que foi que eu estava fazendo. Eu falei, igual a Dona Era Maia. E ela era uma pessoa que me inspirava muito, né? Me inspira até hoje. Por tudo, né? Por toda a minha trajetória, minha, do meu irmão, né? Sim. E ela era professora, ela era agregadora, sabe? Muito agregadora, austera, assim, observadora. Muito isso. Total. E hoje, se alguém me perguntasse uma pessoa, eu falaria ou minha mãe ou você, Zô, porque de fato quis te trazer aqui, porque não acredito não, tenho certeza que não só para mim, mas para muitas pessoas você é inspiração de trajetória. Você traz esse oxigênio assim pra gente, sabe? De falar assim, cara, a gente quer fazer, a gente não ser igual, mas sim ter pelo menos um pouco da garra, da trajetória que você teve e tem dentro da cidade de Macaé, não só dentro da cidade, mas como pessoa, como fala, como espírito, como alma, como inspiração de vários sentidos. Eu quero minimamente ter, e na minha trajetória, 1%, 2% da trajetória que você também traz pra gente. Bacana. E que você, assim, cada dia que passe, continue entendendo isso, que você é essa pessoa. Não na responsabilidade chata de ser a pessoa que tem que ser... Não, mas na responsabilidade de saber que de fato a gente tem esse afeto por você. Tava louca para te trazer aqui, só que a gente tava já com programações, né? Sim. E aí, graças a Deus, agora a gente teve a oportunidade. Fico muito feliz de você estar aqui. E agora, de novo, estando secretária de Igualdade Racial, o que você espera para agora, assim, não só no trabalho que vocês já estão fazendo, sim, mas pra gente dentro de Macaé, sabe, de falar assim, não, o que eu espero hoje é assim, que a gente consiga produzir isso, fazer dessa forma. A gente está com foco, né, em realizar mesmo determinadas ações previstas na política de igualdade racial, porque a gente fica muito focado, às vezes, na questão de encontros e eventos e também trabalho com a educação. Mas eu vejo uma necessidade urgente de trabalhar com a saúde, né? A gente já está... Semana passada nós fomos... Eu convidei a Juliana... Não lembro o sobrenome dela. Ela é do programa de anemia falciforme. Então teve uma atividade no Rio de Janeiro com a Secretaria de Educação
com a Secretaria de Saúde para falar sobre a saúde da população negra, e ela foi, né? Eu a convidei. E aí nós viemos conversando o tempo todo isso, né? Que a gente precisa falar, trabalhar a saúde da população negra. Essa vai ser a minha prioridade para o ano que vem. Além de termos um espaço, né? Um espaço próprio, que hoje a gente está instalado no CEALO. É um espaço ainda pequeno para o tanto de ações que a gente quer promover. E a outra prioridade é o espaço de conhecimento, né? Que Yaisa me apontou para essa expressão, né? Espaço de conhecimento, não mais sala de leitura. Por quê? O espaço de conhecimento, você ali não só lê, né? Você está num espaço em que você tem ali várias literaturas, né? Você tem muito conteúdo ali, mas é um espaço em que você vai trocar conhecimentos, os conhecimentos vão ser trazidos até você, independente de você estar lendo, né? E ali eu acho que a gente vai conseguir descobrir, né, descortinar muita coisa, sabe? Aos poucos, né, com grupos ainda que pequenos, Sim. mas para estar dali saindo, sabe? Perfeito, Então é um perfeito. sonho muito grande a gente ter o nosso espaço. Ai, gente, então se preparem que 2023, estamos aí, 2022 já está acabando. Isso. Né? Igual a nossa entrevista aqui agora também já Também. está caminhando para o fim. Zô, muito obrigada. Isso aqui também é o espaço da gente também poder estar discutindo, poder Sim. estar falando um pouco mais da história. É o momento que a gente pede para o nosso convidado trazer algo mais íntimo mesmo, para poder a galera conhecer quem é o convidado, porque da política a gente já sabe o que o convidado faz, ou então para saber um pouco da trajetória da pessoa. Então, gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio nosso do Policast com Zoraia Braz. Segue Zoraia no Instagram, é Zoraia Braz Dias, né? Zoraia Braz Dias, Zoraia Tá Braz na Dias. ponta da língua. Segue nosso podcast também, tá bom? O canal Policast. E curte nosso vídeo, se inscreve no canal, e toda semana a gente tá trazendo mais conteúdo. Valeu? Ó, beijo, tamo junto.